Nesse vídeo eu vou te ensinar a maneira correta de dar feedback. São 3 premissas importantes para você aplicar feedback corretamente com seus colaboradores. Primeira premissa, equilibre feedbacks positivos e corretivos. Segunda premissa, seja factual. Terceira premissa, mescle feedback formal e informal. Então fica comigo até o final desse vídeo porque nós vamos detalhar na prática essas 3 premissas. Já deixa o seu like, o seu joinha aqui nesse vídeo. Qualquer dúvida ou percepção que surja ao longo do conteúdo, usa aqui o campo de comentários para que a gente possa interagir. Sobre a primeira premissa, equilibrar o feedback positivo e corretivo. A verdade é que muitos empresários e líderes no dia a dia aplicam demais feedback corretivo e não aplicam o feedback positivo. Nós, empreendedores, a gente tende a olhar o que está errado, a lacuna, a falha. Então a gente cobra muito, a gente exige muito, mas a gente valoriza e reconhece pouco. Se a partir de agora você usar o que eu chamo de 50-50, o equilíbrio 50% de cada um desses 2 tipos de feedback, corretivo e positivo, você já vai começar a aplicar o feedback muito melhor do que a maioria dos líderes que estão atuando dentro das empresas, principalmente os donos de empresas. Porque nós somos programados a corrigir, a punir, a olhar para o que está ruim e para o que está errado. E fazer isso não é que está errado, está certo. Só que a gente precisa equilibrar o feedback corretivo e o positivo. Senão a gente acaba tendo uma liderança muito tóxica. Senão a gente acaba criando o seguinte sentimento no colaborador: poxa, nada do que eu faço tá bom, nada do que eu entrego atende, eu só sou corrigido, eu só sou cobrado, nada do que eu faço nunca faz sentido. E aí esse colaborador começa a ficar desmotivado. Ah, Marcos, então eu tenho que ficar dando tapinha nas costas da minha equipe o tempo todo? Eu não posso reclamar, não posso exigir, não posso cobrar? Muito pelo contrário, você pode fazer tudo isso, que é usar o polo negativo da correção, só que você precisa ter o quê? Saldo com o seu time. Então, para ter esse saldo, também reconheça, valorize, enalteça. Muito empresário tem um pensamento bobo que é assim: ah, mas se eu elogiar e valorizar demais o meu funcionário, logo ele vai querer um aumento. Pelo contrário, a maioria das pessoas que se sentem reconhecidas e valorizadas entregam mais e em muitos casos tem até menos necessidade de aumento financeiro. Enquanto líderes, nós temos que ser justos. Alguém fez algo bom? Elogie, reconheça, valide, enalteça. Alguém fez algo ruim? Cobre, reclame, exija, corrija, pontue. Quando a gente equilibra o feedback corretivo e o feedback positivo, a gente acaba tendo uma liderança mais justa. Quando você dá o feedback positivo, você acaba criando com o time um saldo relacional. O que é esse saldo relacional? Você gera no colaborador um sentimento de valorização. Então, ele tem um estoque para aguentar pancada, cobrança, puxão de orelha. Então, quando você dá o feedback positivo, você está abastecendo o tanque de energia daquele colaborador. E aí, ele passa a ter o quê? Mais abertura, mais força, mais atitude, mais iniciativa na hora que você vai corrigi-lo. Porque se a gente só fica corrigindo, esse saldo relacional fica negativo. E muitas vezes, quando você entra com feedback de melhoria, o que acontece? Entra num ouvido e sai pelo outro ouvido do colaborador, porque ele já está de saco cheio de você. Então, o que eu proponho? Você, enquanto líder, você não pode ser um líder carrasco, que só dá feedback negativo, mas você também não pode ser um líder que é mãezona demais, que também só abraça, só reconhece, só elogia e só parabeniza. Você tem que alternar, você tem que fazer um ir e vir eterno. Olha o símbolo do infinito aqui, onde você alterna. Num momento você está no polo negativo, corretivo do feedback, num outro momento você está no polo positivo, no polo de valorização do feedback. Segunda premissa para que a gente possa dar feedback da maneira correta: seja factual. As pessoas querem se sentir avaliadas
avaliada e não julgada. Então, quando você for dar feedback, independente se é feedback positivo ou corretivo, você tem que ser concreto, você tem que falar sobre fatos, sobre números, sobre acontecimentos. E é muito comum, tanto na hora do feedback positivo ou corretivo, a gente acabar tendo uma linguagem muito abstrata. Exemplo, o líder vai valorizar o colaborador, o empresário vai valorizar o colaborador e chega assim: ei, colaborador, parabéns, campeão, você tá mandando muito bem aqui dentro da empresa, o seu trabalho tá superando expectativas, você é um dos melhores profissionais que nós temos. Nesse momento, o líder ou o dono pensa o seguinte: uau, estou valorizando o meu colaborador, enaltecendo o bom trabalho dele, dando um feedback positivo. Mas opa, peraí, cadê os fatos nesse feedback positivo? Então seria muito mais poderoso para ensinar o cérebro da pessoa onde ela está indo bem, porque quando a gente vai dar o feedback positivo, qual que é o nosso objetivo? Dizer para a pessoa que ela está indo bem numa coisa para que ela continue fazendo aquilo. Então, para ensinar o cérebro da pessoa, eu preciso ser muito específico. Então eu tenho que chegar nesse colaborador e falar assim: ei, campeão, você está indo muito bem aqui na empresa. Por quê? Já são 6 meses de casa e você nunca atrasou. Olha o fato. Na última reunião que a gente teve, você trouxe um relatório que foi um relatório incrível, porque tinha lá 2, 3 indicadores que a gente nunca conversou, mas você, por iniciativa própria, foi lá e criou. Olha o fato. Tá entendendo o que é a linguagem factual? É eu dar feedback positivo ou corretivo com base em fatos. Agora pegar um exemplo de feedback corretivo. Você chega no teu funcionário e fala assim: ei, fulano, você não tá vestindo a camisa, você não tá vivendo os valores da empresa, você não tá dando o seu melhor. Nessa hora, o dono, a dona da empresa, o gestor, a gestora pensa: uau, tô arrasando, tô corrigindo o colaborador, tô enquadrando ele. Mas cadê os fatos aqui? Você não ensinou nada pro cérebro da pessoa, porque você não trouxe fatos e dados, situações. O correto é você chegar nesse colaborador e falar assim: olha, já é a 3ª vez que você se atrasa nos últimos 10 dias. E isso é inadmissível. Numa última reunião que a gente teve, você foi extremamente resistente a esses 3 pontos de melhoria que eu te trouxe. E eu me lembro de uma abordagem que você teve com o cliente na semana passada que também não foi legal, por isso. Então, o que eu acabei de ilustrar aqui? Uma série de fatos que eu fui narrando com esse colaborador ao dar um feedback para ele. Então, para o feedback ser mais correto, efetivo e certeiro, seja factual na sua linguagem. Não fica com uma linguagem abstrata. Traga fatos, dados, situações, comportamentos, evidências, contexto. Quando você é factual, isso até ajuda com que o colaborador tenha menos resistência ao ouvir os feedbacks corretivos, porque contra fatos e dados é muito mais difícil ter argumentos. Concorda comigo? Terceira premissa para você dar feedback de uma forma mais correta e eficaz: mescle o feedback formal e o feedback informal. O que é o feedback informal? São os feedbacks que nós damos para os nossos colaboradores muitas vezes ao longo de um dia, uma semana ou um mês. São as conversas, as devolutivas que a gente dá no corredor da empresa, no WhatsApp, numa conversa. Você recebe uma demanda de um colaborador, seja um relatório, seja um e-mail, seja uma solicitação, você vai lá e dá um feedback. O quanto aquela demanda foi boa, foi ruim, foi média, você traz sugestões de melhoria, você parabeniza quando você vê algo bem feito, você corrige e ensina quando você vê algo mal feito. Então o feedback informal, ele acontece o tempo todo no nosso dia a dia de líderes em relação ao nosso time. Eu até brinco dizendo que o dono, que é líder de verdade com os seus funcionários, esse dono, ele dá feedback no atacado, não é no varejo não, é muito feedback. Se você vê algo que mereça uma pontuação, independente se foi algo bem feito ou mal feito, pontue. Gere em você a disciplina e o hábito de sempre dar feedback. Ótimos líderes são distribuidores de feedback no atacado. Quanto mais feedback você dá para o seu time, mais o seu time se desenvolve, mais as expectativas ficam claras, mais você transfere o teu conhecimento e o teu talento para os seus colaboradores. E o feedback formal, Marco? Você acabou de falar do feedback informal. Esse que acontece o tempo todo nas reuniões,
interações na empresa, nos corredores, no WhatsApp. Esse que acontece quando você recebe uma demanda e devolve um áudio para o colaborador. Esse é o feedback informal. O feedback formal é a reunião agendada de feedback e é um dos instrumentos mais poderosos da liderança. Fazer a reunião individual de feedback, olho no olho. Eu sugiro que essa reunião formal de feedback seja mensal. Mas se o colaborador está chegando na empresa e ainda não despontou, não está caminhando sozinho com as próprias pernas, talvez você vai fazer uma reunião de feedback semanal. Nessa reunião de feedback 1 a 1 formal que foi agendada, é muito importante que você dê feedback sobre pontos positivos e negativos. Nessa reunião de feedback 1 a 1, você vai exercitar duas premissas para dar feedback da maneira correta que nós trouxemos aqui nesse vídeo. Você vai equilibrar feedback positivo e corretivo e você vai abusar da linguagem factual, trazer fatos, dados, situações, evidências e embasamento para os elogios e as correções que você vai apresentar nesse feedback 1 a 1. Então, o feedback 1 a 1 é um momento uau, importantíssimo para a liderança. Mas além de dar feedback para o seu colaborador, é muito importante que você receba feedback, ouça feedback do seu time. Quando a gente, enquanto líderes, recebe feedback do time, isso é uma oportunidade maravilhosa, na verdade é um grande presente para que a gente possa evoluir. E quando você recebe feedback, você está dando o exemplo de que as pessoas também têm que receber feedback. Inclusive, vou te contar uma tática pessoal minha para as minhas reuniões de feedback 1 a 1 com os meus diretores, com os meus líderes, nos meus negócios. Nessa reunião de feedback 1 a 1, eu gosto de começar recebendo feedback, porque quando eu começo recebendo feedback, eu crio completamente a abertura naquele colaborador ou naquele gestor, para que no momento que seja a minha vez de aplicar o feedback, esse colaborador também receba o feedback. Então a reunião de feedback 1 a 1, ela é uma via de mão dupla, onde eu aplico o feedback equilibrando positivo e corretivo, usando e abusando da linguagem factual, e nessa reunião de feedback eu também vou receber feedback. Eu vou fazer esse ir e vir, essa via de mão dupla da liderança. Tenho certeza que usando essas três premissas você vai aplicar feedback muito melhor daqui para frente. Se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu joinha, deixa qualquer comentário aqui no campo de comentários e tá aparecendo aí na tela agora algumas sugestões de conteúdo complementar para que você melhore a sua liderança e tenha mais um time de alto desempenho aí na sua empresa.